Oi, a gente é da turma 6.2 do Colégio Mutirão e o nosso trabalho da amostra científica é sobre a verificação do pH da saliva após o contato com o pó branco do balão. Os integrantes são a Ana Clara Esquadro dos Santos, Bianca Catafesta Quemelo, Felipe Mioto Salvador, Júlia Castanho Bueno, Luísa Giotti Menegon, Luiz Miguel Galvi Bertolassi e Virgínia Benato Boff. E a professora orientadora e co-orientadora é a Rafaela Benato. Considerações iniciais. O conteúdo abordado na pesquisa é se o pH da saliva se modifica quando em contato com o pó branco do balão, quando este estiver em contato com a mucosa da boca, e se interfere na nossa saúde corporal. Para sabermos se tem que tomar cuidado com essas substâncias, este pó é constituído como carbonato de cálcio. Seu pH mede entre 7 e 8. E nitrato de cálcio, com o pH de 5 a 6. E vamos medir se esses produtos químicos podem alterar o pH da nossa saliva. Com isso, vamos comprovar se a saliva altera o pH quando entra em contato com essas substâncias. Problematização. Você sabia que alguns fatores e condições podem deixar a saliva ácida, alterando o pH da nossa boca? Por mais que esse problema não seja considerado grave, exige atenção, porque pode trazer complicações para a saúde bucal. Justificativa. O nosso trabalho é relacionado ao pH da saliva, mas o princípio é: o que acontece depois que o pH da saliva entra em contato com o pó branco do balão, constituído por nitrato e carbonato de cálcio? O pH é uma medida usada para mensurar a acidez ou alcalinidade de uma solução, e ele varia conforme maior ou menor concentração de ácidos, sendo que a escala vai de 0 a 14 e o número 7 é o neutro. A saliva é um líquido liberado pelas glândulas salivares e é composta por 99% de água e 1% de proteína. E o pH de uma saliva saudável se mantém entre 6,8 e 7,2. O nitrato de cálcio é a única fonte de cálcio 100% solúvel em água e que está disponível para as plantas. Segundo as nossas pesquisas, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, o consumo excessivo de nitrato é muito preocupante para a saúde, principalmente das crianças. O carbonato de cálcio é encontrado na natureza, nos minerais de forma cristalina e pode ser usado na prevenção de doenças. É indicado como antiácido para tratamento de sintomas relacionados à acidez estomacal. Com isso, a gente decidiu medir o pH da saliva de pessoas quando em contato com essas substâncias para ter essa comprovação. Objetivos: geral, verificar o pH da saliva e pesquisar o pH das substâncias do pó do balão. Específico, comprovar se o pó branco do balão altera o pH da saliva e se essa substância poderia fazer algum mal para a saúde da espécie Homo sapiens. Metodologia. Depois de realizar algumas pesquisas sobre o pH da saliva, nosso trabalho apresentou um problema. Por estarmos em uma grande pandemia, vamos poder testar em poucas pessoas. A pesquisa terá uma proporção pequena. A amostragem foi em pessoas das seguintes idades: 5 anos criança, 15 adolescentes, de 19 anos até 50 anos adultos e de 60 a 80 idosos. Iniciamos pela medida do pH da saliva das pessoas, coletamos a saliva em uma colher e mergulhamos em uma tira de papel tornassol e aguardamos 15 segundos para a leitura do teste. Este foi medido na tabela da caixa de papel tornassol e após verificado na escala de pH. Após esses foram submetidos ao contato com o pó do balão, onde as pessoas colocaram o balão na boca, inflaram um pouco e a língua teve contato com as substâncias nitrato e carbonato de cálcio que se misturaram com a saliva e após foi novamente feita a medição do pH da saliva. Essas foram as fitas de pH que a gente usou para medir e depois que a gente mediu, a gente viu se era ácida, neutra ou básica. De 0 a 6, ela é ácida, 7, ela é neutra e de 8 até 14, ela é básica. E a medição, ela é feita assim. Pega uma fita de pH e a gente colocou a saliva em todos os risquinhos. E depois a gente esperou 15 segundos e comparou com as cores da caixa. Esse aqui, por exemplo, seria um pH 6, que está ácido. Essa foi só uma demonstração para mostrar como a gente fez no nosso trabalho. Depois, na segunda parte da medição, as pessoas elas entraram em contato com
com nitrato e carbonato de cálcio e depois a gente mediu novamente para ver se tinha mudado o pH. No início da pesquisa, nos preocupamos com os questionamentos que receberíamos por parte dos voluntários, mas a adesão foi satisfatória. Sobre o pH salivar, embora não existam dados definitivos sobre a sua variação em diferentes populações, neste estudo observou-se um aumento significativo no valor deste entre as idades de 5 a 40 anos, de 40 a 80 anos, não constatamos uma alteração significativa. Tivemos os seguintes resultados: 5 a 52 anos, o pH aumentou em 5 pessoas, e uma ficou igual. Dos 60 aos 82 anos, 3 pessoas diminuiu o pH e uma aumentou e uma ficou igual, totalizando uma análise de 11 pessoas. Quando o pH, potencial de hidrogênio, está desregulado, a saliva fica ácida. É aquela que apresenta um pH abaixo de 4,5. Isso significa que ela contém uma concentração muito alta de ácido. Uma saliva saudável é aquela que apresenta um pH entre 6,8 e 7,2, que ainda é considerado como neutro. Neste caso, tanto sua composição como seus aspectos físicos estão adequados para promover a proteção dos dentes e tecidos bucais. É preciso entender que o pH da saliva varia ao longo de todo o dia. Isso se deve aos alimentos que ingerimos e se entrarmos em contato com as substâncias encontradas no balão. Como existe uma relação direta entre o volume da saliva produzida e o pH, isso influenciou o pH do fluxo salivar na população mais nova de nossa abordagem. Uma das formas de evitar a saliva ácida é bebendo em média 2 litros de água por dia. O pH as fotos que a gente tirou dos pHs das pessoas que autorizaram foram da Joana, com 5 anos, e o pH sem o pó, que deu 7, e o com pH 8. Francesca, com 15 anos, que o pH deu 7, sem o pó, e com o pó deu 8. Leonardo, que com o pó deu 8,5 e sem o pó deu 7. Gabriela, que sem o pó deu 6,5 e com o pó deu 7. A segunda parte é do pH das pessoas de 40 anos até 80. O pH com o pó do balão do Nicolas, de 40 anos, é de 7 e sem o pó é de 7 também. O da Fernanda, de 52 anos, sem o pó, é 6 e o com é 8. O pH sem pó do balão da Nadi, de 82 anos, é 7 e sem é 7 também. O da Marise, de 73 anos, é 7 e com o pó é 6. O da Suzana, de 61 anos, com o pó é 7 e sem é 7 também. O da Neiva, de 65, com o pó é 7 e sem também é 7. E da Nilva, de 67 anos, sem o pó é 7 e com o pó é 7 também. E depois de testar, a gente concluiu que depois da saliva entrar em contato com nitrato e carbonato de cálcio, o pH aumentou das pessoas de 5 anos até 40. Considerações finais. Agradecemos ao Colégio Multirão AC Marcos por proporcionar essa disciplina de iniciação científica, onde podemos iniciar os primeiros passos na pesquisa. Agradecemos também à professora Rafaela Benato pelo empenho e dedicação à nossa turma 62 e aos colaboradores.